Ao ver as fotos do apartamento, Sarp diz a Munir que é bem ruim, mas ele vai estar perto dos filhos. Sarp fica muito contente quando Munir diz que o apartamento fica no mesmo prédio que o dos filhos dele e que o dono do lugar é o Yusuf, não o Arif. Se referindo a Arif, Sarp diz a Munir que vão fazer um contrato de aluguel porque com o contrato, aquele cara não vai poder fazer a cabeça do pai para despejá-lo do apartamento. Seida conta para Bahá como que foi a sua conversa com Henry e diz que ele não está totalmente errado e não pode julgá-lo. Bahá apoia a amiga e diz que ela sabe que pode contar com eles, que elas têm uma a outra. Quando Bahá está indo embora, Seida diz que o Arif falou que ela terminou com ele. Bahá diz que não teve jeito, estava complicado de lidar. Seida pergunta se ela vai ficar com Sarp agora e diz que é o que o Arif acha. Bahá diz, eu não acredito, eu não posso ser sozinha? Me diz, por que eu tenho que escolher alguém? Eu não escolhi ninguém, tá? Eu não quero saber de nenhum. Por acaso preciso ter um homem na minha vida? Não, não sou obrigada e não quero. Seida diz que às vezes o coração tem vontade própria. Bahá diz, o coração é uma coisa, mas tem crianças, né, Seida? Seida pergunta o que ela vai fazer, se vai passar a vida toda sozinha. Bahá diz, não estou pensando nisso agora, mas vamos supor que eu escolhesse ficar com Sarp. Você ia ser a primeira a me criticar, não é? Eu sei disso, mas eu não ia ser feliz com Sarp magoada. E com todas as dúvidas que ainda ficam na minha cabeça. Então esquece essa história, tá? Porque eu não quero. Ainda por cima tem a Peril e a Sirim. É difícil viver sem problema com ele. Eu acho muito difícil. Você já viu uma família assim dar certo? Ninguém ia ter paz, porque ia ter insinuações toda vez que pudesse. Seida diz que para ela, o Sarp pode ir para o inferno. Mas o Arif, ela já não entende. Bahá diz, o Arif não tem defeito. É uma pessoa ótima. Ele ajuda em tudo. E eu sou muito grata de ter conhecido uma pessoa tão boa como ele na minha vida. Mas agora tá difícil demais, não tá rolando. Parece que não é o nosso destino. Mas eu vou te contar uma coisa. Se o Sarp não tivesse aparecido agora, eu estaria com o Arif. Eu seria muito feliz com ele. As crianças também iam gostar. Mas fazer o quê? Seida pergunta qual é o problema do Sarp aparecer. Bahá diz, eu queria, Seida, mas agora tá muito complicado. Você tem que ver a Nissan e o Doruk junto com o pai deles. Os dois são loucos por ele. Se eu chegar e falar que vou casar com o Arif, eles vão culpá-lo por me separar do pai deles e sentir raiva de mim pro resto da vida. Eu já passei por isso, senti na pele. Eu sei como é. Seida diz, eu ficaria com o Arif, porque só crianças como a infelizes também são felizes, né? Mas tá, eu entendo você. As pessoas não costumam ser muito justas com elas mesmas. Elas acham que não merecem a felicidade que outras pessoas têm. Elas mudam de assunto. Bahá diz a Seida que quando chegou, encontrou a antiga patroa da Yelis. Então, nós veremos ela se lembrando de como foi o encontro. Bahá e a senhora conversaram sobre o que Seida fez na loja dela. A mulher disse que até chegaram a registrar a ocorrência, mas logo foram ressarcidos, pois a Seida pagou por tudo. Surpresa, Seida diz que Bahá entendeu errado, pois ela não pagou por nada. Depois, Seida diz a Arif que a dona da loja falou para Bahá que ela pagou por todos os danos. Era um dinheiro meio alto, ela não pagou nenhum centavo e queria saber quem pagou. Arif diz que deu um jeito de resolver isso e agora ela pode pagar para ele. Seida pergunta como que ele conseguiu todo esse dinheiro para isso. Yusuf diz que Arif vendeu o carro para arrumar o dinheiro. O recrimina pelo que fez e pergunta se ele não acha que a Bahá já é o suficiente, pois ele não tem nenhuma obrigação com mulher da rua. Seida diz, que você acabou de falar de mim, hein, seu velho? Fala de novo, vai? Você vai ver, seu velho desgraçado. Yusuf sai correndo. Seida vai atrás dele, dizendo que vai acabar com a raça dele. E enquanto dá uma surra nele, diz que ele vai aprender a respeitá-la. Depois, Seida volta para a cafeteria e pede para Arif dizer a verdade para ela, se vendeu o carro para pagar a dívida dela. Arif diz que ela não ia conseguir pagar logo. O homem ia colocar ela na cadeia. E então, ele achou melhor resolver logo, para evitar mais problemas. Seida fica muito emocionada e sai da cafeteria chorando, sem dizer nada. Em casa, Seida sorri olhando para a foto de Arda e diz, filho, eu não tô mais sozinha, você tá vendo só? Em seguida,
Seida começa a cortar os cabelos, mudando seu visual. Durante o jantar, Sirin diz: "Para onde você vai, cunhadinho?" Sarp diz que vai ficar no hotel por uns dias. Cínica, Sirin diz: que hotel? Fica aqui mesmo, não é, mãe?" Barra se irrita e Atice diz que Sarp vai ficar mais à vontade no hotel. Sarp diz aos filhos que alugou um lugar bem pertinho da casa deles porque vai levá-los para a escola todos os dias. Sirin pergunta onde que é a casa dele. Todos ficam calados, olhando para a cara de pau dela. Sirin diz: "Ué, eu só perguntei para saber se ele precisa de alguma ajuda, né? É só falar que eu tô disponível." Sarp agradece, mas diz que não precisa. Se vira. Enver diz que ela não está disponível porque vai ajudá-lo com as camisas, pois ainda não pagaram a dívida do SWAT. Barra pergunta o que o SWAT tem a ver com isso. Sirin diz: "Meu cunhado sabe. Ele não te contou?" Barra olha para Sarp e ele faz um gesto, como dizendo que não sabe do que Sirin está falando. Doruk e Nissan terminam de jantar e vão para o quarto. Barra se senta de frente para Sirin e diz: "Agora podemos conversar francamente, tá bom? Com todos os detalhes, como você gosta, tá bom? Ótimo. Mas antes, o Sarp vai falar uma coisa. Por favor, fala o que aconteceu. Todos precisam saber." Yusuf volta a sondar Arif sobre Kismet, perguntando se ele conhece alguém da família dela. Arif diz que o pai de Kismet morreu e a mãe é doente, tem mal de Alzheimer. Yusuf pergunta se o pai dela morreu faz tempo. Arif diz que foi antes dela nascer, que a mãe estava grávida e ela não conheceu o pai. Yusuf diz que isso é triste e pergunta se ele não sabe mesmo quantos anos ela pode ter. Arif diz que, pelo que sabe, ela é uns 4 anos mais nova que ele. Yusuf pergunta se ela tem algum irmão. Arif diz que ela tem um meio-irmão que não conhecia e pergunta se o pai tem mais alguma pergunta. Yusuf diz que não. Sarp conta para Atice, Enver e Sirin que não é mais um homem rico. Ele diz: "Eu quero continuar de onde a minha vida parou desde que eu sofri o acidente. Eu chamo de acidente, mas é só para amenizar para você, Sirin, porque todo mundo sabe que não foi um acidente. Você lembra daquela noite? A noite que você arruinou a minha vida para sempre?" Sirin fica inquieta, mas não diz nada. Barra diz: "Nós te fazemos lembrar, mesmo que você não queira. Tem coisas que você deve saber e coisas que não tem necessidade. Eu tô cansada de escutar toda hora uma história nova e uma novidade. Então agora nós vamos falar de tudo claramente, de todos os detalhes do que aconteceu, passo a passo. Mas primeiro, eu gostaria de saber qual é a sua relação com o SWAT." Ela também falou da casa no campo. Você me contou que encontrou a Sirin porque queria que ela doasse a medula. O que uma menina como você fazia com o pai da Peril? Atice e Enver ficam calados. Sirin pergunta qual é o problema, porque eles ficaram assim. Diz que é uma mulher desimpedida, diferente de outras pessoas, porque tem que sentir vergonha. E afirma que estava saindo com SWAT. Barra pergunta à mãe se isso é verdade. Atice diz que é, mas Sirin e SWAT terminaram. Fala sobre a joia que ele deu para ela e que usaram esse dinheiro para poder pagar o Sarp. Atice diz que também querem pagar a dívida com esse homem. Sarp fica surpresa ao saber que o dinheiro que deram para ele era para poder pagar o SWAT. Barra diz que Sirin não tem o direito de infernizar a vida deles assim. Não tem o direito de fazer as pessoas passarem por isso. A mãe e o pai não merecem passar por essas coisas e pergunta se ela entendeu. Sirin diz: mas nesse quesito de chatear os nossos queridos pais, você também não fica atrás. Sabia disso? Quem é que quer ficar falando dessas histórias do passado? Você acha que eles não se incomodam quando toca nesse assunto? Mas você insiste. Tá bom, continua o que você quer saber. Barra diz: tudo. Quero saber tudo o que aconteceu. Enver diz que acha bom saberem da verdade. Barra diz que prefere que conversem lá fora, porque se sente sufocado ali. E eles saem para o jardim. Seida vai até o café de Henry. Ele fica surpreso ao vê-la. Seida diz que não foi causar problemas para ele e pergunta se podem conversar. Henry diz que sim e eles se sentam. Seida diz que sabe que é normal ele ter pensado que ela tem segundas intenções, não o culpa, e que não falou do Arda porque justamente pensou que ele fosse julgá-la. Henry diz que não teria pensado assim se ela tivesse contado logo para ele, que ficou perdido e pede para ela se colocar no lugar dele. Seida diz que ele tem razão, mas enfim,
O que ela pode falar sobre ele ter falado que ela queria o dinheiro dele ou explorá-lo é que não quer dinheiro, quer outra coisa. Henry pergunta o que ela quer. Seida diz: eu quero que você me veja como a antiga Seida que eu era. Não quero que pense nada mal de mim, porque é muito triste para mim. Do resto eu não quero mais nada. Eu não tenho ambição nenhuma, eu só quero ter uma saúde boa, que o resto tá tudo bem, tá bom? Sem gracinha, Henry só diz que tá. Seida diz: certo, a gente se fala, e vai embora. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.